Beleza, agora para terminar a questão, só fazer essa divisãozinha por zero aqui. Galera, hoje um aluno mandou para mim a seguinte pergunta: Pedrão, por que eu não posso dividir por zero? Qual que é o perrengue? Por que tá errado? Por que é pecado dividir por zero? Eu achei interessante a pergunta e faz todo sentido. A gente desde pequeno aprende ali que não pode dividir por zero, não tem divisão por zero. E até pensando um pouco na situação, é meio fácil de perceber que não faz muito sentido. Mas matematicamente, qual que é o problema da gente fazer uma divisão por zero? Então, para explicar para vocês isso, vou rabiscar um pouquinho na lousa e vamos entender primeiro o que rola ali na divisão, um pouquinho sobre igualdades de operações matemáticas. Então, vindo aqui na telinha, vou começar brincando com a seguinte situação. Sei lá, vamos primeiro imaginar que eu estou fazendo uma divisão 30 por 3. Separei aqui pra gente. Quando eu divido 30 por 3, a gente sabe, ou pelo menos era para saber, que dá 10. 30 dividido por 3 vai dar 10. Agora, vamos brincar um pouquinho com esse resultado para entender o que isso está falando, o que isso quer dizer. Eu vou primeiro pegar esse 3, que está do lado de cá, dividindo, e eu vou jogar para o lado de lá multiplicando. Lembrando que essa operação não é bem assim. Na prática, o que a gente faz é simplesmente multiplicar os dois lados por 3. Quando a gente vê aquele 3 que passou para lá multiplicando, na verdade a gente está multiplicando os dois lados por 3. Quando eu faço essa multiplicação desse lado, o 3 de cima corta com o 3 de baixo, operações contrárias, um está multiplicando, o outro está dividindo, coisa linda, e aí a gente vai chegar na relação de que o 30 ele é o 10 vezes o 3, perfeito? O 30 ele é simplesmente 10 vezes 3. Então dizer que 30 dividido por 3 é igual a 10, significa que o 10, quando multiplicado pelo número 3, vai ser igual a 30. Até aqui, sem novidades. Agora, o que acontece quando a gente tenta reproduzir essa situação com o zero? Vamos pôr outro exemplo. Por exemplo aqui, ó. E se eu tiver isso aqui? 30 dividido por zero, vou pegar o mesmo 30 que a gente acabou de trabalhar no anterior, e agora vou fazer a divisão dele por zero. E eu quero saber qual que é esse resultado. 30 dividido por zero dá quanto? Dá um y. Que valor que é esse y? E aí, tentando explorar o valor desse y, eu vou fazer a mesma transformação que a gente fez na anterior. Se na anterior, quando eu tinha esse 3 aqui dividindo, para tirar ele daqui, eu multipliquei os dois lados por 3, na prática, como se eu jogasse ele para o outro lado multiplicando, vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou pegar e vou multiplicar os dois lados por zero. Pelas regras da matemática, quando você faz duas operações contrárias, elas se anulam. Então, nesse caso, esse zero que eu estou multiplicando vai cortar com esse zero que está dividindo. Aqui estamos considerando o caso hipotético de que poderia dividir por zero para ver o que acontece. E aí, dessa situação, eu chego nisso aqui, ó, que 30 é igual a y vezes zero. Ou seja, o resultado dessa conta seria o número que multiplicado por zero dá 30. E aí, pera lá. Quanto que dá 0 vezes qualquer coisa? 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar 0. Então eu não tenho um número que eu consigo olhar, um número que fala, tá, Pedrão, aqui sim, se eu jogar esse valor, o resultado final vai ser 30. Não, se eu botar 1 aqui, 1 vezes 0, 0. 2 aqui, 2 vezes 0, 0. Pi vezes 0, 0. Qualquer coisa que você coloque no lugar do y vai dar um resultado final 0. Então não existe um valor de y, eu não consigo determinar um valor de y que multiplicado pelo zero vai ser 30. Isso não tem como acontecer. Então esse é o grande problema da divisão por zero. Só que aí o herói vira e fala, ah, Pedrão, peraí, aqui é moleque piranha, eu sou vida louca. E se eu tiver 0 sobre 0?
E aí, o que você me diz? E se eu tiver 0 sobre 0? Porque se o problema que você está mostrando para mim é que não tem número que multiplicado por 0 dá 30, beleza. Mas e se no lugar do 30 eu tiver o 0? Aí vai dar certo. Vamos ver, vamos analisar. Então, se ao invés do 30 nós tivermos o 0 e a nossa conta for basicamente este 0 dividido por 0. E eu quero saber quanto que isso vai dar, e o cara vira e fala, Pedro, não precisa nem pensar. Esse y aqui vai ser 0, já sei. É mesmo? Pensa comigo, vamos lá. Vou começar multiplicando os dois lados por 0, mesma transição que a gente já fez nos anteriores. Esse 0 que está multiplicando corta com o 0 que está dividindo. Lembrando que a gente só está fazendo isso porque a gente está partindo da ideia, da hipótese de que sim, você pode dividir por 0. Então, se você pode dividir por 0, ao multiplicar por 0, você corta. Quando eu faço isso, eu chego na seguinte relação. 0 é igual a y vezes 0. E o cara olha e fala, Pedrão, agora tá beleza. Agora tá tranquilo. Por quê? Porque 0 vezes y dá 0, que é igual a 0. A equação, a igualdade, ela tá satisfeita. Deu certo. Agora, galera, toma cuidado que uma igualdade estar correta não quer dizer que você consegue tirar uma conclusão dali. E olha o problema que a gente tem agora. Lembra, a nossa missão é descobrir o resultado da divisão. Eu não quero saber se 0 é igual a 0 vezes y. Beleza, isso até é, mas eu quero saber qual é o resultado. Qual é, no nosso caso, o valor do y. Se na anterior eu não tinha qualquer valor de y que desse certo, se na anterior basicamente não rolava a solução daqui, não rola a solução. Nessa aqui agora, o problema é que rola a solução demais. Como assim? Vamos lá, nesse caso, diz pra mim, se o y for igual a 1, dá certo? Ô Pedrão, dá certo. Se o y for igual a 1, 1 vezes 0, dá 0. Show. E se o y for igual a 2, dá certo? Pô, Pedrão, dá certo. 2 vezes 0, dá 0. E se o y for igual a 3, dá certo? Dá certo. Vou até me tirar daqui, que senão eu não vou conseguir continuar. Dá certo? Dá certo. Tá, mas e se eu quiser continuar essa brincadeira, sei lá, vou até expandir isso aqui pro infinito, sei lá, o y é igual a 1900 e sei lá o número que você quiser. Show. E aí, vai dar certo? Vai dar certo também. Ou seja, qualquer valor de y que eu coloque aqui vai ser uma solução possível dessa brincadeira. Ou seja, eu vou ter infinitas soluções, e na verdade não é nem infinito bobinho não, é infinito valendo todo mundo mesmo, a geral. Ou seja, repara no final que as duas situações dão errado. Então quando você tem um número qualquer dividido por 0, isso vai dar um problema porque você nunca vai encontrar uma solução, não rola uma solução que satisfaça a condição que eu tenho. Já quando eu tenho o 0 dividido por 0, aí o problema é outro, porque aqui já rolam soluções demais, basicamente qualquer valor que você tiver aqui é uma possível solução. Por curiosidade, na matemática isso são casos diferentes. Aqui eu diria que este valor de y ele é indefinido. Isso é uma indefinição. Eu não consigo definir qual valor de y satisfaz isso aqui. Já neste caso, ele é indeterminado, é uma indeterminação, já que qualquer situação que eu colocar aí vai funcionar e vai dar certo. E tá lá, esse é o motivo pelo qual a divisão por 0 é o maior pecado da matemática e algo que você nunca deve fazer. E claro, não preciso nem falar se você gostou desse vídeo, curtiu, não deixa de deixar essa curtida registrada, compartilha com a galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, todo aquele esquema que você já sabe que dá uma força pra gente. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau!